Serpa. Palácio dos Condes de Ficalho. A Casa do Castelo, como é conhecida em Serpa por razões evidentes, é, a vários títulos, singularíssima. No século XVII, foi mandada construir com esta feição por dois irmãos que a tradição diz serem descendentes de cavaleiros que participaram na conquista definitiva do Algarve do século XIII. A casa, como a vemos hoje, mantém-se na família há 350 anos, há cerca de 10 gerações. De entre os muitos Melo que aqui habitaram, Francisco Manuel de Melo Brainer, o mais célebre dos condes Ficalho, foi talvez quem melhor compreendeu a beleza deste lugar. Em finais do século XIX, o conde Ficalho convidou o seu amigo Eça de Queiroz a visitá-lo em Serpa, na sua casa do castelo. Eça achou a casa imponente, mas decadente. Não podiam adivinhar que o bisneto de um e a neta do outro se haveriam de casar e juntos restaurar a bela casa do castelo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Pedro Botelho. O povo de Serpa não pode ter arranjado um nome mais exato para este edifício, a Casa do Castelo. No século XVII, a operação de construção da casa toma conta deste troço da muralha, com um corpo que é construído entre duas torres, transformando este conjunto de três elementos, digamos, três elementos construtivos, a Torre Norte, a Torre Sul e o corpo central, numa frente imponente que atinge 18 metros de altura. O Pedro Botelho é arquiteto e, como arquiteto, foi chamado a intervir neste edifício, na Casa do Castelo. E, como tal, teve que tratar de o conhecer muito bem antes dessa intervenção. Peço-lhe que nos apresente os traços mais singulares deste conjunto. Vamos entrar? É que este edifício tem duas fachadas, diria eu, não é? Sim, sim. Tem dois lados principais. Passámos a porta do castelo e esta parede já pertence à casa.
E agora temos a fachada do lado do interior das muralhas, a fachada da cidade. Há esta grande fachada com 56 metros de comprido entre os dois cunhais, sul e norte, e com as suas 11 janelas. O andar térreo tem esta altura, que é a altura da antiga casa medieval, da primitiva habitação deles. Parte dessa casa está no piso térreo desta. Ficou cá, está cá incorporada. Em contraponto à altura do lado de lá, aqui você tem uma enorme extensão horizontal e depois a altura total do edifício é dada pela altura da torre maior do lado de lá. E esta diferença faz esta proporção de 1:2 que você tem entre o andar térreo e o andar nobre. O andar nobre tem uma dupla altura, se quiser. Estamos perante um edifício claramente pertencente à arquitetura Chã, um momento não muito celebrado, não é? Entre o manuelino e o joanino. É um período de 2 séculos em que a arquitetura se despoja, se limpa, se simplifica, se clarifica. Quem é o arquiteto que está por trás desta edificação? Pensa-se que o Mateus do Couto Sobrinho. O Mateus do Couto Sobrinho construiu, pelo menos, do convento dos jesuítas em Porto Alegre. E era responsável pelas obras das fortalezas no Algarve, na costa algarvia. A construção deste complexo, ou seja, da Tudo casa, isto pertencia, obviamente. da casa e do aqueduto e da nora, tudo o que foi construído na altura, corresponde uma afirmação do Estatuto da Família. Estamos no átrio da casa. Para lá desta porta há claros vestígios da casa primitiva. Da casa medieval Da que casa aqui existia medieval que aqui existia. antes da construção do século XVII. Vamos agora entrar na escadaria da casa do século XVII. É uma das partes mais desenhadas de todo o edifício, fora as fachadas, claro. A escadaria. A escadaria, que se inscreve exatamente nessa qualidade ascética e rigorosa. Digamos que a suavidade da escada e a maneira como ela está composta é de uma enorme riqueza que quase não se percebe. É uma enorme dignidade, mas muito despojado. Muito despojada, intensa no seu despojamento. Ali estão as armas da família. Este teto foi sempre assim. Era expectável que uma escada com esta dignidade, porque é disso que se trata, uma dignidade procurada, intencional, tivesse por correspondente um teto. Provavelmente a simplicidade desta solução decorre da condição da casa ser a sede de uma casa agrícola, de um grande latifúndio alentejano aqui em Serpa. É como se só isto que aqui está é suficiente para garantir a nobreza deste espaço. Primeira sala do palácio, a sala dos espanhóis. Uau! E aqui percebe porque é que a proporção lá fora é esta. O porquê daquela testa? O porquê daquela testa. Da fachada, não É é? toda ocupada com a altura que fica acima dos vãos das janelas. A escala deste pé direito. E finalmente tem estas abóbadas que são o testemunho da arquitetura local, da maneira de construir e da arquitetura local. O saber fazer ancestral das gentes deste O território. saber fazer ancestral das gentes deste território, sim.
E aqui as dimensões aumentam ainda mais, tanto em área como em pé direito. O pé direito aqui ainda É superior, é superior, é superior. O que é, de facto, muito surpreendente é este diálogo entre uma escala palaciana, pela dimensão, sobretudo, do pé direito, e o despojamento. Não há a tentação do adorno, não é? Eu acho que há mesmo o culto oposto. Estes topos, onde estão estes armários, correspondem à torre do lado sul e à torre do lado norte. E estas 5 janelas são as 5 janelas que estivemos a observar. Quer ir lá fora ao jardim? Claro. Vamos. É uma das entradas possíveis no jardim, ou saídas possíveis da casa para o jardim, certo? Deste piso é a única. Ai, que bonito! A muralha está aqui e tinha continuidade naquele volume que é mais baixo e que está saliente. Do lado esquerdo, onde está aquela porta, aquela passagem, é a face interior da Torre Sul, da maior. Bem, Pedro Botelho, que coisa maravilhosa, que bonito! Isto é o quê? Um reservatório? Isto é o reservatório de água do Palácio e que é abastecido através de um aqueduto a partir de um poço que está lá longe e que tem uma nora, ou que tinha uma nora, que fazia subir a água e que depois, suavemente, em declive muito suave, era armazenada aqui. Porque uma casa destas não podia deixar de ter um sistema de abastecimento competente. Pedro, depois desta sua breve e generosa apresentação dos espaços mais fortes e expressivos da Casa do Castelo, impõe-se agora compreender a casta. Quem foi a gente que mandou edificar esta casa no século XVII? Vou agora conversar com o historiador João Figueiroa Rego. Muito obrigada. João Figueiroa Rego. Venho encontrá-lo aqui no terraço da Casa do Castelo, desta grande casa agrícola. Que eram as pessoas desta casa? Olha, antes mesmo de falar das pessoas, eu gostaria de chamar a atenção para esta paisagem magnífica que nós aqui temos. Porque ela vai ajudar a compreender a própria história da família.
Não posso deixar de pensar num autor seiscentista, Francisco Rodrigues Lobo, que na Corte na Aldeia faz uma descrição interessantíssima para tentar motivar e captar a nobreza e a fidalguia para residir na província. Estamos em tempos da monarquia ibérica, não é? Dual. E Francisco Rodrigues Lobo tem esta coisa interessantíssima. Descreve na Corte da Aldeia um cenário idílico, quase paradisíaco, que era, no fundo, a natureza em todo o seu esplendor, e que ele vai, de alguma maneira, incentivar a deslocação do espaço urbano para esse espaço campestre, dizendo que os nobres procuravam um refúgio voluntário para territórios onde possuíam quintas, herdades, bens e amigos. Logo no início do século XVI, há um levantamento sobre as famílias aristocráticas que viviam em Lisboa e de um total de 27 casas titulares, apenas 5 residiam na capital. Ah, interessante. Portanto, esta prática do refúgio no campo, no mundo rural, era recorrente. Era recorrente, por um lado, e, por outro lado, tinha esta carga, neste período cronológico específico, o período da monarquia dual, portanto, onde exatamente, os Filipes dominavam exatamente, em Portugal. Para, no fundo, tirar importância política a um centro que não tinha um rei residente, tinha governadores, vice-reis. Sim, mas o rei residia em Madrid. Que tinha sido, aliás, feito capital há pouquíssimo tempo. E, portanto, esta era uma forma de alguma nobreza importante de criar a tal corte na aldeia, com grande expressão para o Alentejo. Era das zonas do território que maior taxa, nessa altura, tinha de ocupação de famílias aristocráticas. João de Melo chega a este território em concreto no século XV. É ele que se fixa para servir cargos militares, quer a alcaidaria-mor, quer o cargo de fronteiro. Defendia a fronteira. Aqui muito próxima. Exatamente. Dando início, segundo a tradição, à fixação do Melo em território de Serpa, com depois, mais tarde, a designação nobiliárquica de Ficalho. 1400. Durante o século XV, porque a carreira de João de Melo vai-se fazendo ao longo do século XV, portanto temos várias datas para as suas nomeações, 1440 e 1480, enfim, ao longo do tempo ele vai recebendo nomeações para ir servindo esses mesmos postos e esses mesmos lugares, sinal de que, evidentemente, merecia e tinha o favor e a consideração da corte. Eu convidava, não sendo o dono da casa, a Paula a acompanhar-me à Sala dos Espanhóis, onde poderíamos continuar esta explicação que eu julgo curiosa. Eu já estive aqui nesta sala com o Pedro Botelho, o primeiro dos salões de uma série de salões da Casa do Castelo. Exatamente. E o Pedro Botelho já lhe explicou também algumas das características desta casa, do ponto de vista arquitetónico. Fizeram também já uma referência, tanto quanto eu sei, ao Mateus do Couto, ao arquiteto. Mas nós podemos perguntar por que razão é que se faz uma casa com esta escala, com esta dimensão, a partir de um determinado momento. Ora, esse momento... Sim, porque, desculpe interrompê-lo, para tornar duplamente claro, se o primeiro Melo a instalar-se em Serpa o fez no século XV com cargos militares. Da maior confiança, o que é que faz com que 2 séculos depois decidam erigir uma casa com esta escala? Estamos num período que sucede exatamente à união das coroas de Portugal e Castela, em que é necessário as famílias nobres que tinham pretensão de servir a coroa portuguesa se afirmarem politicamente e, acima de tudo, jurarem a sua fidelidade ao rei.
estes Melo já tinham começado a incorporar cada vez mais bens patrimoniais nesta região. E, sobretudo, a partir do momento em que Dona Guiomar de Melo, que foi camareira-mor da Imperatriz Isabel, filha de Dom Manuel I, mulher de Carlos V, Dona Guiomar de Melo acompanhou a Imperatriz no seu casamento com Carlos V, o Imperador Carlos V, e foi nessa altura que houve um crescimento social, chamemos-lhe assim, destes Melo. Com essa influência do vínculo instituído pela Dona Guiomar de Melo, ou seja, um morgadio, os Melo de Serpa vão, obviamente, crescer em importância até do ponto de vista do domínio da terra. Porque a todos os vínculos, como a Paula sabe, eram acrescentados bens ao longo de gerações. E vão, inclusivamente, ter bens desde o norte, desde o Minho, desde Braga, até ao Algarve. Durante este período de tempo, eles vão crescendo financeiramente. E isso é importante para se perceber como é que eles vão ter... não é? E patrimonialmente, para se perceber como é que eles vão ter capacidade de, depois, levantar este edifício. Com a restauração da independência, portanto, a partir de 1640, estes Melos já se sentem muito mais confortáveis em termos de situação política e vão querer afirmar a sua fidelidade ao novo rei, Dom João IV, Duque de Bragança, o que era notoriamente um risco, porque não se sabia qual iria ser o resultado. Sim, não se sabia se a dinastia de Bragança ia vingar. E, portanto, era efetivamente um risco, mas eles assumiram abertamente, como irão depois fazer mais tarde, vincando a sua personalidade. E esse é um dos aspectos, uma marca dos Melo, que não vivem ao sabor das ondas nem das circunstâncias, fazem escolhas. Fazem escolhas e assumem-nas. Recordemos que durante as campanhas da restauração o Alentejo teve um protagonismo enorme do ponto de vista militar. Portanto, era absolutamente necessário que vivessem fidalgos fiéis a Dom João IV que assegurassem a integridade das fronteiras. Em meados do século XVII, de entre os vários membros da família Melo, há dois que se destacam, dois irmãos que se destacam. Dom Martim Afonso de Melo, que foi bispo, mas mais relevante foi o papel político que ele teve enquanto juiz no divórcio do rei Dom Afonso VI e depois enquanto executor da bula papal que declarava a nulidade do casamento do rei português, portanto, de Dom Afonso VI. Paralelamente, o irmão Pedro foi governador do Rio. Portanto, são dois irmãos... Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. São dois irmãos que têm uma preponderância e uma relevância social e política grande. E são eles os responsáveis pela campanha de obras de que resultou esta casa onde nós hoje nos encontramos. Mateus do Couto foi o arquiteto escolhido. Se tinham a pretensão de construir alguma coisa que ficasse e que criasse uma imagem e que passasse uma imagem, sobretudo, de prestígio... Tinham que escolher um arquiteto tinham maior. Tinham que escolher alguém relevante. Curiosamente, se bem compreendo, este magnífico edifício que é a Casa do Castelo é mandado construir por esses irmãos que têm um grande património já e um grande prestígio, indiscutivelmente, mas que não têm nenhum título ainda, nenhum título nobiliárquico. Ainda não são condes, não obstante o seu prestígio social e político e não obstante ter sido doado ao pai de ambos, Francisco de Melo, o primeiro senhorio de Vila Verde de Ficalho. E quando dizemos senhores desta época, já significa também que existia jurisdição, já tinham instrumentos que lhes permitiam exercer o seu poder, o que não era uma coisa, obviamente, menor, era bem mais do que serem só morgados, mas ainda não tinham chegado à categoria de grandes do reino, ou seja, ainda não tinham sido feitos contos. Vamos ver quando é que isso aconteceu?
relativamente ao surgimento do título de Conde de Ficalho, há uma citação muito curiosa do Brancampo Freire, dizendo que uma particularidade da família dos Melo Ficalho é que os títulos tinham sido sempre atribuídos, pela primeira vez, a senhoras. Quem foi a primeira Condessa de Ficalho? Isabel Josefa Branner, que era dama da rainha Dona Mariana Vitória, mulher de Dom José I de Portugal. Não era hábito. Os títulos, de alguma forma, eram dados aos membros masculinos da família. Mas, na circunstância concreta, tanto da primeira Condessa como depois da primeira Marquesa, ambas eram viúvas e tinham serviços próprios prestados à Casa Real enquanto damas e camareiras das rainhas, sendo que se dava a circunstância de terem filhos menores, de quem elas tinham a tutela, mas que não estavam, obviamente, em condições de poder serem eles os titulares. Não podiam ser eles os titulares como menores. Portanto, assumiram as senhoras a recompensa, digamos assim, dos serviços prestados pela casa. A explicação para a primeira Condessa, como irá ser a explicação para a primeira Marquesa, depois, mais tarde, feita Duquesa. Esta senhora era filha dos Marqueses de Lavradio, Eugénia de Almeida, da Casa de Lavradio, casada com um ficalho, que era militar, como tradição familiar, com tanto azar que, na última batalha em que os franceses são corridos, passo-me a expressão, ele é ferido mortalmente e morre 4 dias depois em Salamanca. Morre novíssimo. A viúva com filhos menores é a camareira da futura rainha Dona Maria II, ao tempo ainda menor. A regência do reino era exercida pelo seu pai, Dom Pedro. Dona Eugénia Lavradio Ficalho era uma das pessoas que tinha mais influência na, então, princesa, depois rainha. Os Ficalho pertenciam à ala mais conservadora da monarquia constitucional. Um facto que se tinha confirmado desde o início até com o próprio marido da futura Marquesa de Ficalho, que não era tido como um verdadeiro liberal. É preciso compreender que é um contexto do século XIX. É um contexto muito complexo. É muito complexo. E, portanto, às vezes, daquilo que parece o mesmo lado da barricada, não é bem assim. Não é bem assim. E, de alguma forma, nós, usando agora a linguagem típica de um oficial ou de oficiais de cavalaria, podemos quase dizer que isto começou a passo, continuou a tropa e acabou a galope. Porque vai tudo tão rapidamente, a sucessão de factos políticos, as demissões, etc., é tudo num ritmo tão alucinante. A própria Rainha Dona Maria II, em dado momento, deixa de dar a proteção que dava à família Ficalho. Não obstante ter feito da sua camareira-mor, entretanto, duquesa. Duquesa, que é quase que uma forma de compensação, por um lado, mas ao fazê-la duquesa, fala por uma vida apenas, o título que não será depois renovado em qualquer dos descendentes. Nem sequer no Marquês de Ficalho, o tal amigo do Marquês de Fronteira. Portanto, há nitidamente qualquer intriga palaciana. Os Ficalhos vêm para Serpa, como acontece com o Fronteira, que diz que foram muito pouco recompensados pelos grandes sacrifícios que tinham feito. Os sacrifícios tinham sido muitos. E diz, é inacreditável ver um membro da família Ficalho, que é Tomás de Melo Branner, ser afastado do cargo que tinha devedor-mor para ser substituído por alguém que não tinha vertido uma gota de sangue pelos liberais. Repare, há um constante renovar de situações contraditórias, mas que vão ditar o futuro político naquela época. Pelo que tenho aprendido com o João Figueiredo Arrego, é que os Melo, que se instalaram em Serpa no século XV, recapitulando, que são feitos condes no século XVIII, que se elevam a marqueses no século XIX, voltam a recolher a Serpa. Exatamente. Em 1837, segundo registros já bem próximos de nós, Ramalho Ortigão, em 1837, 3 anos depois da vitória do novo regime liberal, recolhem a Serpa como tinham feito
durante a monarquia dual. Ou É seja, um bom termo de comparação. de alguma forma, a Serpa sempre serviu Como refúgio. recuo, campo de recuo, refúgio. O tal Exatamente. refúgio, e voltamos a falar do Francisco Rodrigues de Lobo, que quando falava da corte da aldeia dizia refúgio de cortesãos. João, está na altura de terminarmos esta visita guiada aqui a esta Casa Grande do Castelo Velho, que é uma formulação tão bonita, e ninguém melhor para terminar esta visita que a sua atual proprietária, a herdeira, Matilde Melo. Muito obrigada pelas suas explicações. Muito obrigada. Matilde Melo, de entre os seus muitos antepassados, estivemos a conhecer parte deles com o João Figueiredo Rego, quais são os seus favoritos? Uma é uma filha da primeira condessa de Ficalho, uma Teresa de Melbreiner, que de casamento era condessa de Vimieiro, que foi amiga da Marquesa da Lorne, que lhe chamava Tirse. Tirse. Tirse, que escreveu, há muita correspondência entre ela e a Marquesa da Lorne, que nós não conhecíamos. Tem sido estudada por uma série de historiadoras, entre elas uma historiadora galega, e portanto, era uma mulher das luzes, era uma mulher daquela época. Tem apenas uma obra conhecida que recebeu um prémio da Academia das Ciências, prémio esse que ela concorreu sob pseudónimo, porque era mulher. A obra em si é um romance à volta da contestação da mulher relativamente ao lugar que é tradicionalmente destinado. Uma feminista, avant la Uma lettre. feminista avant la lettre. E, portanto, eu acho que é uma história que nos resta aprender muito sobre ela, não é? Mas que é uma história de que nós gostamos muito. E outro também é um personagem que não deixou descendência, mas que é irmão de um dos nossos ascendentes, que é um Roque de Melo, que foi governador de Malaca, foi dos primeiros portugueses a chegar a Nagasaki, e também aprendemos sobre ele, tínhamos o nome, tínhamos o testamento, mas toda a história do percurso dele no Oriente vem-nos de um investigador holandês/americano que estuda sobre o Japão. Francisco Manuel de Melbreiner, que tem 2 livros de história muito interessantes, um erudito absolutamente incontestável, nunca se dedicou, acho curioso que ele não se tenha dedicado a estudar os personagens notáveis que também tinha na família. Pois, não lhe sei responder o porquê. Mas não acha curioso? Mas virou-se muito mais para fora. Mas realmente não é por ele que sabemos histórias da família. E, aliás, pronto, o Conde Ficalho é o personagem. O seu favorito? O favorito. Soube ser cumulativamente homem da corte, homem de campo, homem de estudo, naturalista, literato, artista, historiador, agrónomo, mordomo-mor no Paço, estadista no Conselho de Estado, legislador na Câmara dos Pares, professor na Escola Politécnica, embaixador na Corte da Rússia, presidente na Academia das Ciências de Lisboa, lavrador em Serpa, hábil condutor de cavalos, cavaleiro, caminheiro, corredor de lebres, caçador de perdizes, conversador igualmente exímio. De tudo isto, do que é que a Matilde mais gosta no seu trisavô? Porque o Conde Ficalho é seu trisavô. A capacidade que ele teve de sair do seu meio, conta-se que ele, aos 15 anos, perguntaram-lhe o que é que queria ser e ele disse: quer ser um janota. E mais também vem aí nas homenagens que lhe fazem quando ele morre. E depois não foi um janota. Foi muito mais além.
estudou e foi professor e foi investigador. Todo o trabalho que ele fez, quer como professor, quer como fundador do Jardim Botânico de Lisboa, quer com o trabalho que teve na classificação e na organização de tudo o que vinha trazido por exploradores nas colónias e que depois ele espalhou e fez rede com os outros botânicos europeus, tudo isso é uma coisa que passou fronteiras e que tinha solidez. Isso é uma das coisas que eu gosto. Depois gosto muito dos contos, que é o que eu, no fundo, sou capaz de apreender melhor. E depois ele tinha... São 6 contos. São 6 Mas contos. são 6 contos que, por exemplo, a Luísa Costa Gomes destaca como sendo as expressões são dela de uma surpreendente exatidão. É um belo adjetivo para se aplicar a contos. A Luísa Costa Gomes também diz que ele, se calhar, experimentou, viu que fazia bem... E seguiu. E foi caçar perdizes, não é? Porque eu acho que ele tinha também esse lado. Tinha um lado muito sério no que fazia, mas também um lado diletante, que eu acho bastante encantador. E, por exemplo, desenhava lindamente, trabalhou em gravura, portanto, foi capaz de agarrar várias coisas ao mesmo tempo, sem se desfocar daquilo que ele, com certeza, considerava a sua atividade principal. A botânica. A botânica. E depois tinha uma divisa que era sei andar só e a pé. E isso também tem a ver comigo. E acho que define um bocado o caráter dele, com muita integridade. E os contos passam-se todos no Alentejo, onde ele vinha muito. Aliás, se me permite, há uma história muito engraçada. A dado passo, no final do século XIX, o seu trisavô, Conde de Ficalho, o quarto Conde de Ficalho, convida Essa de Queiroz para vir até aqui, à Casa do Castelo, onde ele estava a passar uns dias, o Francisco Manuel de Melo Brana. E o Essa depois irá descrever esta visita, ele não conhecia a casa, e terá escrito à mulher dizendo que a sua casa, imponente, mas decadente. Nenhum dos dois, nesta altura, poderia imaginar que o bisneto de um e a neta do outro, leia-se, Essa de Queiroz, viriam a casar-se. Exato. E viriam a restaurar a célebre casa do castelo onde nos encontramos. São os seus pais. São os meus pais. E de facto, se esta casa está de pé, devemos isso aos meus pais. Um quintalão foi fundamentalmente trabalhado e tornado jardim pela minha mãe. E depois o meu pai fez obras que se foram absolutamente essenciais, porque a casa está de pé à conta disso, não é? Há 350 anos, íntegra na sua feição. E o que é animador, diria eu, é que a história vai continuar. O projeto que nós temos, eu e as minhas filhas, é recuperar a casa, porque apesar dessas obras magníficas, passaram-se bastantes anos, não é? Recuperar a casa, torná-la sustentável e depois, com base nas nossas memórias, quer memórias familiares, quer as nossas próprias memórias de infância, das 3, estamos a abrir a casa ao público e tudo isso já está a acrescentar. Já estou a aprender, aprendi neste vosso programa, aprendo com os visitantes, com toda a gente que colaborou connosco. E esta dinâmica, eu acredito que seja possível continuá-la. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.